Você falou um pouco de imposto. Tem um levantamento que fizeram recentemente sobre o governo Lula, que ele subiu ou criou 24 impostos e taxas desde 2023, né? Então, que dá uma média de uma a cada 37 dias. Esse número está um pouco desatualizado, porque ainda não tinha o número do IOF aqui, então deve ter mais umas duas a mais aí no meio. Alguns. Tem como governar o Brasil sem precisar taxar tanto? Tem, na verdade tem como, não é nem taxar tanto, é simplificar os tributos. O Brasil tem 430 mil normas tributárias, 438 mil. Só? Então imagina, é impossível você saber o que você tem que pagar de imposto. Eu tenho certeza que a sua empresa está pagando um imposto a mais ou um a menos. Eu tenho certeza absoluta, não precisa nem só olhar, analisar, você vai descobrir algum imposto. Não precisa nem falar isso alto, que vai que alguém ouve. Mas talvez é um a mais, e é esse o problema. E aí é bom falar alto porque você pode ir lá e corrigir. Por exemplo, aqui a gente teve uma história, né, o pessoal tá falando no Rios aí, mas é o inteligência tributária de maneira simples. O McDonald's, ele tinha lá a carne dele, né, que ele já vinha temperada, e aí aquilo tem um imposto de produto industrializado em cima. O McDonald's mandou tirar os temperos e os tóxicos para o nosso bem, e ele tirou isso e colocou só a carne moída direta, e daí diminuiu a tributação em tipo 30%. O McDonald's tem aqueles combos que ele te empurra e fala, caramba, mas não faz sentido, por 10 centavos a mais eu vou ganhar mais batata e sei lá o quê. Sim, porque aquilo tem uma alíquota de imposto menor, tipo 30% menor. É tipo bombom, né? Que vira o wafer e aí é mais barato. Isso. Então, simplesmente isso. É um delírio tributário. Então, o problema não é nem a carga tributária em si. O problema é a quantidade de pessoas que você tem que ter envolvida na atividade de fugir de impostos, né? As empresas brasileiras, elas atuam não tentando ficar mais eficientes do ponto de vista, eu vou produzir uma coisa mais barata, etc. É como é que eu corro. E aí não tem como, a lógica escrota. Em vez de você estar pensando como é que você escala a sua empresa, contrata gente, você está pensando em como que eu vou fazer para tirar esse tributo que agora encaixou, ou como... Imagina o seguinte, olha que delírio que é o Brasil, cara. A Wise, a Nomad, essas empresas todas, elas vieram para o Brasil trabalhar agora com fazer câmbio e montaram todo um modelo de negócio baseado em permitir as contas internacionais e etc. São empresas com centenas de funcionários, se não milhares. Essas empresas estão estabelecidas do dia para a noite. Decidem que vão aumentar o IOF, que não é um imposto. É uma coisa que ela é regulatória, simplesmente para regular ali um setor e não para cobrar mesmo, não é tarifário, né, como a gente disse. E aí eles vão ali e aumentam esse imposto. Aí, de repente, a Câmara, ou o Congresso, olha só, você é empresário, você está com uma empresa com milhares de pessoas tocando em produção. Aumenta o imposto na canetada de uma hora para outra. Daí o Congresso vai e anula esse imposto. Daí vai para o STF. Num prazo de 30 dias, eles tiveram 3 impostos diferentes para trabalhar com uma empresa rodando com milhares de funcionários. Imagina como que você faz para tocar um negócio desse. Aí as pessoas perguntam, porra, por que a economia brasileira não dá certo? Eu quero saber por que está funcionando. A verdade, a grande questão que eu queria saber, a grande resposta é como é que o PIB do Brasil ainda é desse tamanho. É um milagre. A gente é foda pra caralho. É esse o ponto, né? Quando você pega todos os números do Brasil e compara com o número de qualquer outro país, eu duvido que qualquer nível de pessoa consiga sobreviver nesse cenário. O trabalhador brasileiro trabalha, sei lá, a pessoa fala que a produtividade brasileira é de 50%, eu acho que é de 4 vezes acima do normal. A gente paga 5 meses só de tributo e nada acontece feijoada. É R$1.800 o salário mínimo. Você vai tentar fazer uma compra aqui em São Paulo, tava vendo uma picanha, peça de carne, um negócio custa R$150. Como é que as pessoas estão vivas? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E como é que faz? Porque essa pergunta, olha, beleza, então a gente tem uma carga tributária muito alta, a gente sabe dos impostos que é para uma empresa. Daria para cortar? Teria por onde cortar sem... Qual que seriam os benefícios e malefícios de cortar imposto, por exemplo? Mas não é cortar imposto. Se você cobrasse o mesmo imposto de todo mundo, já seria diferente. A grande questão é que as empresas não pagam o mesmo tributo. Você tem uma lista lá que o Haddad soltou e que o Paulo Guedes questionava sempre também, que é a lista da isenção tributária. O Haddad conseguiu publicar. Você tem ali empresas que pegaram 500 bilhões em incentivo, em lei de incentivo. E aí, tipo assim, o cara não pagou o tributo, de fato. Então não é todo mundo que paga imposto. É esse o problema. E aí o Haddad simplifica lá, falando, eu vou botar os ricos para pagar imposto. Não, o problema não é esse. Quando você vai e faz o imposto para pagar sobre investimento, você não está botando os ricos para pagar imposto. Até porque os ricos têm holding. O Haddad sabe disso. O rico tem uma holding que ele investe ali por dentro. O rico vai criar um insumo via um ETF. O rico vai criar um insumo via um fundo exclusivo. O rico vai dar um jeito de sair. O problema é que toda vez que cria imposto, só cria para as camadas mais pobres. E os impostos das empresas que pagam políticos no Brasil, eles não são cobrados. Então, se você tiver dinheiro suficiente para comprar alguns deputados, você não precisa pagar tributo. É esse o problema. Não é todo mundo que está pagando imposto. Se a gente só fizer alguns pagarem o imposto para igualar, capitalismo é o que o Brasil precisa. É mais capitalismo. É mesmo? Cara, tem gente que reclamaria que tem muito capitalismo, né? Mas falta capitalismo para os capitalistas nesse caso, né? Porque eu não acho que tem muito capitalismo quando a empresa recebe 500, ou essas empresas somadas recebem 500 bilhões de exoneração e você está pagando tributo. É capitalismo isso? O que é isso? Qual é o nome disso? A gente tem um problema, né? A gente tem, é tudo meio
pela metade aqui, Não, né? não é capitalismo. Não é capitalismo. Ué, se você vai... Capitalismo é o livre mercado, não é isso? Você vai competir, você vai fazer essa água aqui, eu e você vamos ter os mesmos custos, correto? A gente tem que encontrar melhores métodos de fabricar isso aqui. Se você não precisa pagar imposto, eu preciso pagar imposto, minha água sai a R$10, a sua sai a 5, não é capitalismo, porra. Ué, cadê a nossa competitividade? Eu não preciso ter o melhor produto se eu não vou pagar. Se o meu cliente final não paga tributo, se eu paga, como é que isso é capitalismo? Então você pega lá, uma empresa faz cerveja. A empresa faz cerveja artesanal aqui em São Paulo, ela tá pagando 3 vezes a cadeia de tributo que a empresa gigantesca que faz cerveja, a multinacional, as duas. E aí é capitalismo isso. Capitalismo onde? Como é que eu vou ganhar esse jogo? Não tô nem falando porque o outro tem mais dinheiro, não. É porque as leis são diferentes. Então as leis são diferentes, completamente diferentes no Brasil, para uma empresa e para outra. Uma empresa pequena muitas vezes não consegue isso. Tem empresas que deliberadamente não pagam tributo. Deliberadamente. É uma decisão. Você vai analisar o relatório da empresa e fala, não, vamos pagar o tributo porque não compensa. Porque depois eu parcelo daqui 2 anos com a taxa de juros mais baixa do que o empréstimo que o banco me faz. A taxa de juros do imposto de renda, né? Se você não pagar o seu imposto, a taxa de juros vai ser, por exemplo, 8%, e ele tomaria crédito no mercado a 15%, que a taxa de juros não compensa. É empréstimo compulsório da Receita Federal. Deliberadamente. A empresa decide fazer isso. Cara, maluquice. Ué. E daí tá falando, tá excesso de capitalismo isso. Não, é oligarquia, pô. Tem uma meia dúzia de galera que pode fazer o que quiser. Eu tava até comentando esses dias, né? Fiz um podcast com o Facundo Guerra aqui. E comentando sobre uma marca de roupas que eu fui visitar recentemente. O cara tava contando que ele tava levando parte da operação dele pro Paraguai. Porque ele contratou uma rapaziada que fez uma conta pra ele e falou assim: olha, é mais barato a gente ir pro Paraguai, abrir uma fábrica no Paraguai, produzir roupa no Paraguai e trazer as coisas pelo acordo do Mercosul do que você ter uma empresa aqui. Uma marca brasileira. Você fala, caralho, como é que você faz? Entendeu? Como é que eu faço pra empreender num país desse, Saul? É loucura, cara. Se você der saída definitiva agora, você der saída definitiva do Brasil, você não é mais residente fiscal do Brasil. Você sai, você atravessa a fronteira. E você investe em renda fixa aqui, você não recolhe imposto, pô. Não pode ser. É verdade, pô. Eu faço isso o dia inteiro pros meus clientes. Meu Deus do céu, cara. É isso, uma consultoria wealth. Você pega aqui, você muda pro Paraguai, você recebe dividendos da sua empresa sem pagar tributo nenhum, cara. É isso, durante 10 anos. E o Paraguai o Uruguai faz outro esquema. O Paraguai, se você gastar dinheiro com casa, ainda assim ainda bate. Então, por exemplo, se eu comprar uma casa de 2,5 milhões, ainda bate no possível imposto que já não tinha. Então, ainda pendura a foice pro futuro. Então, é isso, cara. Não tem como. Dito tudo isso, qual que é a avaliação que a gente consegue fazer do Haddad como ministro da Economia até então? Cara, o ministro da Economia, é que assim, o Haddad, ele tá lá no PT, sinceramente, tava fazendo até piada ontem, né? O Haddad é a melhor parte do PT. O problema é que é inviável. O que o Haddad vai fazer, cara? Se você pega todos os ministros, os últimos ministros, todos os nossos últimos ministros da Fazenda, todos eles têm uma pastinha, eles chegam nos primeiros 30 dias, eles chegam na alegria, e aí eles chegam com a pastinha falando as reformas que eles vão fazer. Todos eles vão vir com a mesma história. Se você pegar o Haddad, o Paulo Guedes, todo mundo, vou tirar o imposto das empresas, vou colocar o imposto na distribuição de lucro, eles começam. Vou pegar os setores que são incentivados e vou botar para pagar tributo, então vou pegar esse setor eu vou botar para pagar tributo, aquele outro ali vai pagar tributo também, todo mundo vai pagar o mesmo tanto de tributo, nós vamos pagar um pouquinho cada um e vai ficar tudo certo. Eles chegam nos primeiros 30 dias. E daí eles descobrem a realidade. Pô. Chega lá, tem um congresso que tá sendo pago por diferentes grupos econômicos e que ele vai representar esse grupo econômico. Então, por exemplo, imagina que a gente tivesse um conselho, que a gente juntasse os pessoal de podcast e fala assim, ó, 150 caras de podcast, eles pagam cada um deputado ali e a gente fala, ó, agora a gente vai passar uma lei que podcast não paga imposto. É basicamente esse que é o Brasil, pô. Só que aí esses grupos de interesse todos, eles vão tirando deles. E aí quem é o grupo de interesse que representa o pobre? Vai lá. Ninguém, porra, pobre não tem dinheiro, então que se foda. E é basicamente isso, as pequenas e médias empresas. Então é isso, é esse o sistema. Não tem o que ser feito, não é um livre mercado, não tem competitividade nenhuma, não tem nada. Os caras vão lá e definem uma lei que vai passar. Então o que o Haddad vai fazer? Mesmo se ele fosse bem intencionado, nem sei se é, mas se ainda que ele fosse, é inútil. O negócio de ser ministro da Fazenda não significa nada, cara. Você tem um Congresso, tem um Senado que não vai passar isso aí. É irrelevante, ele pode ficar dando opinião. Falando que tá foda. Aí eu também faço. Ah, isso tá foda. É o ministro da Fazenda. Tá foda, né? Porque acho que você acaba tendo a gente tem um personalismo muito grande na política, onde a gente imagina que a gente tem essa coisa de pegar os messias, né? A gente vai ter, péssimo uso de palavras, nossos salvadores, né? Que vão... esse cara aqui vai salvar a economia, esse cara aqui é melhor que esse cara é melhor que aquilo. Que acaba não sendo refletido porque a gente não olha da visão macro, né? Porque você olha, você foca no presidente, a gente adora brigar pro presidente e ministro, e a gente esquece do Congresso, a gente esquece do Senado. E passa, né? Tem uma questão política e econômica gigantesca que são a mesma coisa que a gente não pensa. É a mesma coisa, são tudo questões idênticas, mas não tem um presidente da República que sentou na cadeira, com exceção ao Temer, foi o último,
que conseguiu fazer qualquer coisa que ele quisesse. Eles estão todos reféns ali do Congresso, estão tudo... quando era o Bolsonaro falava o orçamento secreto, agora chama de emenda parlamentar, mas é a mesma coisa, estão dando dinheiro para os parlamentares ali para tentar ter governabilidade e os dois não tiveram. Então, nenhum dos dois tinha um nível aceitável de governabilidade. Assim. Então, não tem capacidade de fazer muita coisa. Tá tudo em mãos atadas. O presidente da República manda muito pouca coisa nesse sistema atual agora do Brasil, né? E o FHC, lá no momento que a gente foi aprovar já a Constituição, o FHC já falava, né? O presidencialismo de coalizão vai dar errado, não tem como, né? É um sistema semipresidencialista. Então, a gente precisa de uma reforma administrativa, precisa de uma reforma séria. A gente está vendo um conflito natural entre os poderes aqui que chegou num ponto que não dá mais. O Brasil não tem mais capacidade de sustentar esse nível de conflito. A gente precisa de uma reforma tributária, uma reforma administrativa mesmo, e talvez uma nova Constituição. Voltando para um campo um pouco mais micro, depois da chuva de realidade aí, você que tava feliz ao dar o play nesse podcast, uma boa tarde aí, um bom resto de dia para você. A gente tem um problema muito grande de lidar com dinheiro no Brasil, né? Então, segundo o CNC, a gente tem um número de famílias endividadas de quase 77%. Nosso número de inadimplência subiu para quase 29%. A gente pode falar, gasto com tigrinho, gasto com endividamento que a gente está tendo um número muito alto de famílias devolvendo imóveis agora por conta de financiamento. O quanto que a educação financeira é ruim no país, assim, frente a todos os problemas econômicos que a gente tem, assim? Qual que é a sua visão do... Cara, são dois problemas. Educação financeira, por mais que ela possa ser interessante, e para o nosso público aqui provavelmente vai ser, a maior parte das pessoas do YouTube, de tudo, é mais classe média. Galera que se interessa por conteúdo de finanças e política é classe média. Ou rico com consciência social. E aí, quando você vai falar de educação financeira na prática, como é que você vai fazer educação financeira ganhando R$1.800, cara? Isso é um ponto que as pessoas vão me chamar para dar entrevista nos jornais, tudo. Eu falo, eu não vou dar entrevista de educação financeira para falar de salário mínimo. Eu não sei nem como é que esse cara tá pagando a conta, cara. Ele pode me dar aula de educação financeira. Eu não consigo viver com R$1.800. Eu não consigo. Se eu não consigo viver, eu não vou dar aula para alguém falando sobre como a pessoa deveria gastar. Sinceramente. O salário mínimo brasileiro é muito baixo, as pessoas trabalham muito, ganham muito pouco, e o governo pega 5 meses de salário dessas pessoas. Não tem nexo. 5 meses de salário dessas pessoas é imposto direto na folha. Na folha. E as pessoas estão discutindo agora a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000. Só que detalhe, já o imposto direto, esse é o imposto direto. Quando você vai falar de imposto sobre consumo, você vai comprar, sei lá, um alimento ou qualquer coisa, tem 30% embutido de imposto naquilo. E aí a gente ainda não faz a conta, porque, por exemplo, para fazer essa garrafinha teve tributo. Para colocar água aqui dentro teve tributo. Até essa garrafa chegar lá na prateleira, você tem um tributo em cima do tributo em cima do tributo. Aí o salário do cara que estocou ela tá com tributo. Aí eu não sei, cara. O brasileiro vive para pagar imposto. É uma loucura. O imposto sobre o consumo, nos níveis que ele é no Brasil hoje, é um delírio coletivo, né? Não é um imposto nem sobre a renda. E isso aqui é uma discussão que as pessoas não conseguem compreender. Não é nem que, se a gente simplesmente pegasse e definisse o mesmo tributo para todo mundo em cima da renda, já era ótimo. Você pegar aqui e falar 10% em cima da renda, foda-se. Mas não tem mais imposto sobre o consumo. 20%, 30% que fosse em cima da renda, mas não tem mais imposto sobre o consumo, já ajudava pra caramba. Porque o pobre, ele pega 100% do dinheiro que ele tem e consome. Então isso agride muito. O grande ponto não tem uma falta só de educação financeira. Tem um excesso de cobrança em cima dessa pessoa, um miserável. Se ele pede dinheiro aqui para comprar um corote, um pão de queijo, o cara tá pagando imposto. É uma loucura. Você pega o dinheiro da Bolsa Família para um cara porque você tá falando que ele não tem dinheiro para sobreviver. Olha isso. O governo recolhe tributo em cima das compras dele, cara. Do cara que ele tá dizendo que não tem dinheiro para sobreviver. Esse país é uma loucura, cara. Não tem como, não tem condição. Você pega um cara que tá dirigindo uma moto do iFood. Olha onde vai chegando essa loucura. Tem um cara que tá dirigindo uma moto do iFood, ele tá com o IPVA atrasado, correto? Uhum. Ele para na Blitz. O que acontece com a moto dele? Moto recolhida. Moto recolhida. Aí ele vai pra casa, não tem mais emprego. Daí o governo dá o Bolsa Família pra ele. Não era só isentar ele, que tá o IPVA e mandar ele embora? É um delírio, porra. Você colocou um cara no assistencialismo, foda-se. Do nada. Tipo assim, só pra gente ver de qual que é. E é uma loucura. E essas leis, elas vão se acumulando. Então, assim, a educação financeira, ela não faz milagre. Pro cara que ganha mais de R$4.500 por mês, se ele investir 25%, 10% do que seja aquilo, tudo funciona. Só que o problema é que tudo tá tão caro no país e viver nas capitais, né? Esse adensamento urbano, do jeito que a gente tem no Brasil também, não é normal, de jeito nenhum, um país desse tamanho. E quanto custa um quarto aqui pra alugar em São Paulo? Um quarto? Um quarto. Hoje em dia estão alugando quarto. A família não tem mais dinheiro. Eu não sei. Eu tava vendo alguns imóveis num vídeo que a gente fez sobre morar sozinho. O lugar mais barato que a gente achou foi no Capão Redondo, longe, por pelo menos R$1.600. Então, se o cara ganha 1.800, como é que ele vai pagar 1.600 no Capão Redondo? Não faz. Ele não tá pagando? Onde ele tá morando?
Com os pais. Não, cortiço. Também tem isso. O Brasil voltou a ter cortiço. É isso, cortiço. As famílias se reúnem e alugam, tipo, uma casa e dividem em 3. E a gente tem a geração canguru também, né? Que é um outro rolê que tá Mas isso aí é acontecendo. classe média, pô. O cara não tem pai, não, pô. Mas a galera vem de São Paulo, veio do Nordeste pra trabalhar, cara. Não só do Nordeste, veio do Brasil inteiro. O povo que mora aqui não é daqui. Eles estão aqui trabalhando. Isso é a classe média, que tem como enfiar na casa de alguém. A gente não tem como falar de educação financeira. É uma doidura. Não tem como falar de educação financeira pro povo que ganha menos de R$4.500. Não tem jeito. Esse cara, só dele estar vivo, já é educação financeira. Porque se não tivesse educação financeira, ele morria de fome.